Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula com resolução de exercícios. Nessa videoaula eu quero resolver com vocês a semana 3 do PET volume 1 de Física. E assim como ele fez nas semanas anteriores, ele continua fazendo uma revisão abordando os estudos que vocês fizeram o ano passado. E nessa semana 3 especificamente, ele faz uma revisão sobre os conceitos de onda, né? Ele fala sobre a equação fundamental da onda, ele fala sobre a relação período e frequência e fala sobre alguns fenômenos ondulatórios relacionados às ondas mecânicas. Belezinha? Então vamos lá. Pessoal, então vamos para a nossa luta, né? Vamos iniciar aqui então a nossa correção da terceira semana do PET, né? Volume 1. Nessa terceira semana ele continua com o processo de revisão de conteúdos que vocês estudaram no ano passado, né? Nessa terceira semana ele vem fazendo uma revisão relacionados aos fenômenos ondulatórios, né? Mais especificamente ele está falando aqui nessa terceira semana sobre os fenômenos ondulatórios relacionados às ondas mecânicas, né? Fala também sobre a equação fundamental das ondas, né? A relação entre período e frequência, as características dessas ondas. E vamos então começar essa nossa revisão, beleza? Pessoal, nossa primeira questão então fala o seguinte: ao observarmos um surfista pegando uma onda, temos a nítida impressão de que ele é levado pela onda até a areia da praia. Essa impressão aí ele quer saber se ela é correta, se ela é falsa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender e que a gente precisa falar sobre isso é com relação ao conceito das ondas, tá? É muito importante que vocês entendam que as ondas, ela não transportam matéria, beleza? As ondas, elas transportam apenas o quê? Energia, beleza? Então, ou seja, esse movimento que as ondas têm em andar para frente, em caminhar para frente, isso é por causa dos ventos que estão empurrando essas ondas para frente, beleza? Então, ou seja, essa impressão que nós temos de que o surfista está sendo levada pela onda até a praia é uma impressão verdadeira? Sim, é uma impressão correta. Mas por que essa impressão, tá? Impressão é correta? Isso acontece porque o surfista ele vai ter a mesma velocidade e o mesmo deslocamento que essa onda tem. Então, ou seja, se essa onda estivesse propagando com uma determinada velocidade, o surfista, se ele estiver na crista dessa onda, ele também vai se propagar com a mesma velocidade e vai deslocar tanto quanto essa onda vai se deslocar. Então essa impressão, tá? Tem que deixar isso bem claro, é uma impressão correta, tá? Isso acontece porque o surfista vai ter a mesma velocidade e o mesmo deslocamento da onda. Então a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra E de escola, beleza? Pessoal, nossa segunda questão fala o seguinte: uma onda estabelecida numa corda oscila com frequência de 500 Hz, de acordo com a figura abaixo. Então aqui você tem uma figura que representa claramente essa onda se propagando, tá? Que então é uma onda mecânica que está se propagando ao longo da corda. Então a gente tem aqui alguns elementos nessa onda, nessa figura, tá? Nós temos aqui essa parte mais baixa da onda aqui, que nós chamamos de vale. Essa parte mais alta da onda nós chamamos de crista, beleza? O tamanho do vale ou o tamanho da crista são iguais, são idênticos, beleza? E esse tamanho do vale e o tamanho da crista é o que nós chamamos de amplitude da onda, é o tamanho da onda, beleza? A distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos é o que nós chamamos de comprimento de onda, tá? E eu vou falando isso com vocês ao longo dessa resolução. Então, na letra A, ele quer saber o seguinte: qual é a amplitude dessa onda? Então, só de olhar aqui para essa figura, eu já consigo determinar a amplitude dessa onda. A amplitude da onda, que nós chamamos de A, equivale a quanto? A 2 centímetros. Essa é, então, a amplitude, é o tamanho
dessa onda. Beleza? Pessoal, na letra B, o que o exercício quer saber? Ele quer saber qual que é o período dessa onda. Então, para isso, para a gente determinar o período, a gente tem que levar em consideração a frequência dessa onda. Então, a frequência da onda, ela é de quanto? Ela é de 500 Hz. Então, se eu quero determinar o período dessa onda, que nós chamamos de T, o período ele é dado pelo inverso da frequência, ou seja, T é igual a 1 sobre F. Então, o nosso T aqui vai ser igual a 1 sobre 500. Então, 1 dividido por 500, isso aqui vai dar 0,002 segundos. Então, esse é o período dessa onda, ou seja, esse é o intervalo de tempo, duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos passe por um mesmo ponto numa determinada reta, por exemplo, aqui ao longo do eixo X. Belezinha? Pessoal, na letra C, ele quer saber o seguinte, qual o valor do comprimento de onda lambda? Então ele quer saber qual que é o comprimento de onda. Falei para vocês, o comprimento de onda ele é dado pela distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Beleza? Mas eu também posso olhar o comprimento de onda levando em consideração o início e o fim dessa onda. Lembrando que aqui a minha onda está começando no zero, aqui eu tenho o meu vale, a minha crista e aqui ela começa de novo. A distância entre esses dois inícios aqui vale quanto? Vale 40 centímetros, que é a mesma distância entre os dois vales aqui que eu tenho aqui representados. O primeiro vale está a 10 centímetros e o meu segundo vale também está onde? Em 50 centímetros. Beleza? Então a distância entre duas cristas, ou entre dois vales, ou entre o início e o fim dessa onda, é o que nós chamamos de comprimento de onda. Então a gente pode dizer aqui o seguinte, que o comprimento dessa onda aqui vale quanto? 40 centímetros, ou seja, lambda é igual a 40 centímetros. Belezinha? Pessoal, e para a gente finalizar essa segunda questão, ele quer saber o seguinte na letra D. Determine a velocidade em metros por segundo de propagação dessa onda. Então, para a gente determinar essa velocidade, nós vamos utilizar a equação fundamental da onda, mas para isso a gente tem que levar em consideração os dados que nós temos. Então, a gente tem aqui a frequência dessa onda, que vale 500 Hz no sistema internacional. Nós temos o comprimento de onda dessa onda, que vale 40 centímetros, já vou colocar no sistema internacional, ou seja, 0,4 metros. Então, quanto vale essa velocidade de propagação? Para a gente determinar essa velocidade, nós utilizamos a equação fundamental da onda, ou seja, V é igual a lambda vezes F. Ou seja, V é igual a 0,4 vezes 500. Então, V vai ser igual a quanto? 0,4 vezes 500, isso aí vai dar 200 metros por segundo. Essa é, então, a nossa resposta. Beleza, pessoal? Pessoal, nossa terceira questão, ela fala o seguinte, ó. A figura abaixo representa um pulso triangular movimentando-se para a direita com velocidade v ao longo de uma corda esticada. Aí na letra A, para cada situação indicada, represente as velocidades vetoriais dos pontos A e B. Pessoal, para a gente responder a essa pergunta, nós temos que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, o que são as ondas? As ondas são perturbações, certo? Capazes de transportar energia e que podem se propagar tanto no meio material quanto no vácuo. Beleza? Levando em consideração que essas ondas são ondas mecânicas, essas ondas são perturbações que se propagam por um determinado meio, transportando apenas energia. Lembrando, as ondas não transportam matéria. Beleza? E levando em consideração que essas ondas são ondas transversais, tá? Isso tudo que eu estou falando é o caso dessa onda representada aqui na figura, levando em consideração que essa onda é uma onda transversal, então você tem que entender que o sentido de vibração da onda é perpendicular em relação à direção de propagação. Beleza? Então, ou seja, enquanto essa onda está vibrando para cima e para baixo, ela está se propagando na direção horizontal e para frente. Então, levando em consideração isso que eu acabei de falar, a nossa letra A está fazendo a seguinte afirmação. Para cada situação indicada, represente as velocidades vetoriais dos pontos A e B.
Então você tem que entender o seguinte, que o seu ponto A, ele está vibrando para baixo, então, ou seja, vetorialmente, você tem aqui um vetor para baixo, certo? Eu vou fazer aqui uma setinha para representar isso. E o B é um ponto que está vibrando para cima, tá? Deixa eu representar isso aqui para vocês verem. Deixa eu fazer a setinha aqui. Então, essa é a situação que está representando as velocidades vetoriais dos pontos A e B. Então, o ponto A é um vetor vertical e para baixo, e no ponto B eu tenho um vetor vertical e para cima. Beleza? E, pessoal, na letra B, ele está falando o seguinte, os pontos A e B movimentam-se com velocidade de propagação V? Justifique sua resposta. Então, a resposta é não. Por que que isso não acontece? Por que que os pontos A e B não se movimentam com a velocidade de propagação V? Porque o movimento dos pontos A e B é um movimento harmônico simples, é um MHS. Eles se repetem sempre no mesmo intervalo de tempo. Beleza? Então a resposta é não. Porque os pontos A e B movimentam-se em MHS, em movimento harmônico simples. Belezinha? Pessoal, questão número 4, ela fala o seguinte, ó. Um vibrador com frequência de 4 Hz produz ondas planas que se propagam na superfície da água com velocidade de 6 metros por segundo. Quando as ondas atingem uma região da água com profundidade diferente, a velocidade de propagação é reduzida à metade. Nessa região, o comprimento de onda é igual em centímetros a... Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender com relação a isso, né, aqui nós temos um fenômeno da refração de uma onda mecânica, beleza? Que é quando a água está passando de um ponto mais profundo para um ponto mais raso, tá? Por exemplo, beleza? O que você tem que entender com relação a isso? Você tem que entender o seguinte, quando essa onda passa de um ponto mais profundo para um ponto mais raso, ou de um ponto mais raso para um ponto mais profundo, a frequência permanece constante. Então, ou seja, se a minha frequência é de 4 Hz, independente se ela está passando mais raso para o mais profundo, ou do mais profundo para o mais raso, essa minha frequência ela vai ser sempre constante. Beleza? Pessoal, a segunda coisa que a gente vai fazer é coletar os dados do problema. Então nós temos aqui uma determinada frequência de 4 Hz, essa frequência é constante. O exercício falou que ela está passando, que ela está se propagando com uma velocidade de 6 metros por segundo. Depois ela muda a profundidade e passa a se propagar com uma velocidade menor, uma velocidade que eu vou chamar de V', que é de 3 metros por segundo, que é a metade do que ele estava se propagando antes. Beleza? Aí ele quer saber o seguinte, nessa nova região, onde a velocidade é de 3 metros por segundo, qual que é o comprimento da onda? Tá? Qual que é o comprimento de onda dessa onda que está se propagando nesse meio? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou encontrar o comprimento de onda dessa onda quando ela está se propagando com uma velocidade de 6 metros por segundo. Então eu vou fazer V é igual a lambda vezes F. Então vai ficar 6 é igual a lambda vezes 4. Então o nosso lambda aqui vai ser quanto? 6 dividido por 4, isso aqui vai dar 1,5 metros. Esse é o comprimento de onda quando essa onda está se propagando com a velocidade de 6 metros por segundo. Se eu reduzir a metade, 3 metros por segundo, qual que vai ser o meu novo comprimento de onda? Então, eu vou fazer V' é igual a lambda' vezes F, que é constante. Então, 3 é igual a lambda' vezes 4. Então, o lambda aqui vai ser igual a quanto? Que eu chamei de lambda'. 3 dividido por 4, o que dá 0,75 metros. Essa é, então, a nossa resposta. Beleza? Então, a alternativa correta só pode ser o quê? Letra B, 75 centímetros. Belezinha, pessoal? Pessoal, então vamos para a nossa quinta e última questão. A quinta fala o seguinte. Numa aula do laboratório de física, o professor faz para os seus alunos a experiência que se descreve a seguir.
Inicialmente ele enche de água um recipiente retangular, em que há duas regiões, 1 e 2, de profundidades diferentes. Esse recipiente, visto de cima, está representado na figura. No lado esquerdo da região 1, o professor coloca uma régua a oscilar verticalmente com frequência constante, de modo a produzir um trem de ondas. As ondas atravessam a região 1 e propagam-se pela região 2 até atingir o lado direito do recipiente. Na figura, as linhas representam as cristas de onda dessas ondas. 2 dos alunos que assistem ao experimento fazem então essas observações. Bernardo: a frequência das ondas na região 1 é menor do que na região 2. Rodrigo: a velocidade das ondas na região 1 é maior que na região 2. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que... Pessoal, então preste atenção. Esse experimento foi o que eu falei na alternativa 4. Ou seja, eu tenho aqui ondas mecânicas que estão se propagando na água e estão passando para regiões com profundidades diferentes. Beleza? Então, quando nós analisamos essa figura, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que as ondas elas estão passando de uma região com uma certa profundidade e passando para uma outra região com outra profundidade. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte, é que a frequência ela não vai se alterar, tá? Não há alteração na frequência no fenômeno da refração. Toda vez que nós estivermos falando sobre a refração e eu tiver uma mudança de meio nessa refração, seja na ótica, seja nas ondas mecânicas, independente, tá? A frequência ela permanece sempre constante. Então, de cara, você já pode falar o seguinte, que a afirmação do Bernardo é uma afirmação falsa, beleza? Porque a frequência ela não sofre alteração. A única coisa que altera no fenômeno da refração é a velocidade de propagação da onda e o comprimento de onda. Como a velocidade e o comprimento de onda são grandezas diretamente proporcionais, o que acontece? Se uma aumentar, a outra também vai aumentar. Beleza? Então, ou seja, nós podemos afirmar aqui com toda certeza que as velocidades da região 1 é maior do que na região 2. Por que eu estou afirmando isso com tanta certeza? Porque quando a gente olha aqui para as cristas das ondas, a gente vê que a distância entre as cristas nas ondas no meio 1 é maior do que no meio 2. Ou seja, no meio 2 houve uma diminuição no comprimento de onda. Então, se o meu comprimento de onda diminuiu, a minha velocidade também vai diminuir. Então, ou seja, a velocidade das ondas na região 1 é maior do que a velocidade nas ondas na região 2. Então, a alternativa correta só pode ser a letra B de bola. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar aqui então essa nossa videoaula com a resolução dos exercícios. Espero que tenha ficado claro para todos tudo que foi tratado, tudo que foi trabalhado nessa videoaula. E a gente volta numa próxima videoaula para falar sobre a semana 4 do PET Volume 1 de Física. Belezinha? Então um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Now